como eu sou esse artista romântico ainda no sentido da realidade fantástica, no sentido do bom e do pior, seja o amor, seja a desgraça, interessa-me o que é palpável, o que eu consigo ver nos olhos das pessoas, no cheiro, no... Por isso é que eu gosto de fazer stand-up e não faço só coisas na internet. Não achas que isso vai tudo beber à mesma coisa? És um artista plástico. Esse querer tocar nas coisas é a mesma ideia, dita de outra forma, essa procura pela pessoa real. É uma pessoa palpável, não é uma miragem, um holograma. O tacto é o sentido que desfaz as miragens. Se tu nunca tocares em algo que está à tua frente, pode dar-se o caso de ser uma miragem e tu não saberes. É preciso Sim. tocar nas coisas. E a sociedade, ou seja pelo nojo, ou seja por uma palavra que usaste, qualquer coisa a ver com o elitismo, como oposição às pessoas reais. O elitismo, por norma, cria uma distância. E essa distância é tipo uma horta para miragens. Tu tens de tocar nas coisas para perceberes realmente se elas existem. Mas tocar, ouvir, sentir, cheirar, sei lá o que seja. Tens que fazer isso e é o que eu gosto de fazer. Pá, há pessoas que gostam de estar no que é irreal, no que é artifício. Pá, Não achas que aí reside uma pontinha de medo? de medo. Eu vou tentar ser mais explícito. A partir do momento que mexes em alguma coisa, essa experiência é transformadora. Há qualquer coisa que muda. Pode ser mínima, pode ser gigantesca. Sempre à distância é quase uma proteção. Revela medo. Se pensarmos na comédia, há pessoas que pensam que a metacomédia é a comédia mais assustadiça. Porque, no fim de contas, o que é que a metacomédia está a fazer? É dar vários passos atrás e estar a ver os andaimes de outra comédia. Estás a Sim. fugir do tema. Se for uma metacomédia mesmo muito distante, e às tantas já vês o artifício ao longe da comédia, já não estás a ver nada. E o que é que isso quer dizer? Tu tens medo do tema. Tens medo de entrar no tema. Não achas que há aqui um medo? Pensa no artista, mas aqui também no homem. Arranjamos estratagemas para nos afastarmos. Esse contacto com o outro, que tem coisas boas, mas tem coisas más, mas o homem não consegue. Quando te referes a esse medo, estás a falar do lado dos artifícios, do lado do não real, desse Sim, sim, pessoal. sim. Ah, ok, pensei que estavas a dirigir. Porque Que enquanto seria não também, que tocares. seria também por medo o facto de eu querer tocar e querer ouvir. Porque Tu, também tu, é. tu com o toque, com o querer tocar, tu fazes desfazer muitas miragens. A partir do momento que tocas, Sim. isto é real ou não é real? E se não tocares, isto fica sempre na dúvida. O que está à minha frente pode existir ou pode não existir. Mas também há medo aí desse lado. No fundo, vamos bater no mesmo, que é o medo da morte. Portanto, tu quanto mais fugires, quanto mais te distanciares da morte, que é aquilo que mais me perturba, melhor. Ou seja, tudo que te aparece no teu caminho e tu puderes, e lá está, legendar, como estávamos a falar há bocado, essa necessidade de legendar o que está à tua frente, é tocando, ouvindo, conversando, dialogando, de maneira real. Mas há sempre medo. Agora sim, há mais medo do lado do ego, man. É do lado das pessoas do olhem como eu sou boa pessoa. Aí há bué de medo. Criou-se uma espécie de crachá. E outra coisa, acho que tem que ver com essa. O ego, o que é que faz? É uma capa que nos faz maiores, mais bonitos, animais cheios de qualidades. E o humor não é que faça sempre, mas pode dar-se o caso de expor aquela pessoa, aquele personagem, aquele evento, aquele acontecimento ao ridículo. E isto é impensável nos dias de hoje. Mostrares o ridículo de uma situação. Porque no fundo, se formos sérios, tudo é ridículo. Não é? Tudo é Tudo, tudo, ridículo. tudo é ridículo. Por que raio é que nós devemos estar aqui a falar os dois se daqui a uns anos vamos morrer? Não faz sentido. É um medo ao ridículo. Eu acho que aqui as redes sociais, nomeadamente do Instagram, potenciaram isto. O facto de estar sempre em pose. E o humorista, quer queira, quer não, isto é assim? És uma pessoa real ou estás em Yeah. pose? E o facto de estarmos sempre rodeados, seja na nossa cabeça, seja mesmo na realidade, máquinas fotográficas, ou ecrãs, ou a possibilidade de sermos fotografados, há qualquer coisa que, ou pelo menos em algumas pessoas, há um documentário, eu não me recordo o nome, uma senhora que documentou mesmo isso. É como se estivesse sempre na ânsia de estar em vias de ser fotografado. Então nunca está confortável. Pá, onde é que a objetiva está a aparecer? Um paralelismo no mundo animal é as suricatas. As suricatas estão sempre em vigília. Será que o falcão está aí? Será que não está? Não é uma vida boa. Não é uma vida boa estar sempre em vigília. Não. Porque se estiveres sempre em vigília não consegues pensar. Estou seguro? Será que não estou? E começas a ver coisas onde elas não existem. Mais uma vez o toque. Porque tens tanto medo, tudo o que está à tua volta. Epá, será que eu estou cercado de predadores? Ou às tantas é apenas um concerto dos Desert em que há vários angélicos e vários hologramas e tu não sabes? Estou cercado de angélicos. Vou começar aqui com umas perguntas. O David Bora lá. Pinto pergunta: que pomada
usas para os joelhos? O David Pinto, primeiro vai para o caralho. Só é para começar. Eu não uso pomadas, não uso cremes e os meus joelhos estão muito bons. Raramente me ajoelho, a não ser que seja para pegar alguém do chão. Numa ousadia, para quem tem 1 metro e pouco, ele devia escolher melhor as perguntas. Uma segunda pergunta do David Pinto, não sei se queres mandá-lo outra vez para o mesmo sítio. Pode ir desde já. Como é que é o sensor Leitor de o sensibilidades. leitor de sensibilidade? Portanto, já sei o que vem aí, já vai para o mesmo sítio. Como é ser o meu colhão esquerdo? Olha, o David é uma pessoa que tem muito bom coração, um mini extremista, mas que não é. Ele pensa que é. Enfim, é um coraçãozinho mole. É muito engraçado no dia a dia, muita pouca piada no stand-up, mas é um bom moço. Já estive com ele, posso. Guarda as coisas com tudo. Não achas que ele sofre daquela cena? Não sei se isto é uma generalização descabida. Associa-se aos cães pequenos uma raiva que normalmente os cães grandes não têm. Pelo menos à minha volta é aquilo que eu vejo. Os cães pequenos, ui, caraças, parece que estão sempre nervosos. Achas que isso acontece nas pessoas também? Achas que as pessoas pequeninas, por norma, são mais raivosas? Gostei do facto de tentares dar a volta para chamar cão ao David, foi giro. Há cães bonitos. Há cães bonitos. O David é boa pessoa, é muito boa pessoa. Tem aquela raivinha aí de mauzão ou querer ser mauzão, mas não é, nunca vai ser. Por Achas isso que é um mauzão teórico, que ele nunca pode pôr em prática a sua maldade? é um cão teórico. Cão teórico é uma boa expressão. Ele tem os bracinhos pequenos, Não, ele é proporcional. mais Sim, pequenitos mais ainda. pequenos, sim. É o tipo de perguntas que é expectável em pessoas de outro porte. Mas ele sabe que pronto, está protegido. De onde é que vem esta coisa do colhão esquerdo? Vem deu de muito de vez em quando escrever-lhe ou rever-lhe textos. E mesmo assim continua a ser aquilo que é. Estou a brincar. Porque ele entrega muito mal. Um espatifa comédia, é isso que estás a dizer. Sim. Ou seja, Daí eu ser o coisa esquerdo dele. Portanto, eu produzo a coisa, mas depois ele expele por sítios errados. o trabalho está quase todo feito e mesmo assim Está lá consegue fazer feitinho merda. para ele fazer filhos e ele aborta. Basicamente é isso. Tipo uma sucata de comédia, é isso. Ele é uma porcaria. É. Marco Marques, sentes-te intimidado para atuar com alguém tão belo e talentoso como o inigualável Marco Marques? Olha, o Marco, gosto muito do Marco. O Marco, e para já identifico-me com a pessoa, com o estilo de vida que ele tem muito parecido com o meu. Por exemplo, eu continuo com o meu filho, ele não. Mas o Marco também é segurança, também faz uma comédia pá, muito engraçada e com um espírito muito fixe como eu gosto. Só que não é bonito. E é provavelmente o segurança menos intimidante a trabalhar em Portugal. Depende. Se os ladrões, gatunos ou invasores se assustarem mais com a cara do que com o corpo, Ok. ele está com um bom trabalho. Estás a dizer que a nível de cara ele é cinturão negro. É isso que estás a A dizer? nível de cara, ele é muito cinturão negro. Se for um ladrão miúpe, se calhar apanha no focinho. Apanha. Anda, Marco. Gostei da piada que fizeste e daí a referência. Foi o espetáculo negro. Vocês vão fazer o segundo o terceiro ou já fizeram? Já fizemos o terceiro. Então foi o segundo que eu vi e há uma piada que tu fazes referência. Eu acho que é. Ou foi no rosto ao Pai Natal. Deve ter sido no rosto ao Pai Natal. Eu sei que fizeste essa referência e eu fartei-me de rir, realmente. Se tivesses que adivinhar a profissão do Marco, era a última hipótese, deste aí uma visão fixe. Cada um trabalha com o que tem. O puto do sexto sentido. Já foste reconhecido no trabalho? Qual trabalho? Se já foi reconhecido no trabalho, pá, deve estar a perguntar se já foi reconhecido como segurança, ou seja, como comediante enquanto trabalhava como Deve segurança. ser isso, deve ser isso. Claro que sim, muitas vezes. Muitas vezes. E é fixe. Acho que não sei se já falámos disto, mas eu talvez, pá, eu como segurança sou o gajo mais simpático do mundo, como comediante sou um mauzão. Se bem que eu vi-te numa conversa, por acaso tive quase para mandar mensagem, um podcast que foste há pouco tempo, e pela primeira vez vi-te com uma camisa que não era preta. E eu assim, então, que raio, está a quebrar a personagem. Não, eu tive um funeral nesse dia. Ok? Pronto. Eu nem funerais, deve-se levar roupa apropriada. Sim, até porque os motivos eram caveiras, mas por acaso, eu até. Mas será que é o Hugo? Toda a gente que já privou contigo, dentro e fora de palco, tem essa imagem. E mais uma vez entramos naquela coisa de aqueles juízes apressados. O facto de fazeres determinada piada não faz de ti defensor daquela ideia, supondo que é uma ideia à volta da piada, tu podes ser outra pessoa. E o contrário. Uma piada de humor inofensivo, de observação, sobre borboletas, flores, e no fundo és uma pessoa de merda. Não tem relação, não tem relação. Até desconfio de pessoas que fazem repetidamente piadas sobre flores. Fora de brincadeiras, é uma cena que me faz confusão. É isso e o que está à volta, que acho que é uma cena que está
está a ganhar peso o facto de se idolatrar pessoas inofensivas, ou potencialmente inofensivas. Pessoas que, aparentemente, nunca irão dizer nada para desagradar os outros. Para fugir do abstrato. Uma figura como o Rico Fazeres, por exemplo. O facto de idolatrar estas figuras sem arestas, cortantes, é uma coisa que está, nos últimos 5, 6 anos, está a ganhar força. És completamente previsível. Tudo o que vais dizer, no início e no fim, não vai sair do guião. Também é revelador de qualquer coisa. O público ou as pessoas não querem seres humanos, querem autómatos. Quando voltamos outra vez para a comédia... Achas que querem? Eu acho que querem o contrário. Pá. Acho que querem gajos que... Eu não sei. Eu Por acho acaso... que querem gajos como eu que dizem e fazem para poderem esfaquear-me. É por causa do ego. Juro-te. Acho mesmo. Acho que as pessoas gostam de... Só porque é que me seguem? Porque é que vão atrás? Porque é que publicam? Porque é que republicam as coisas? É por isso, meu. Senão seguiam só as pessoas que realmente são assim. Primeiro que tudo, antes de darmos o passo para tentar perceber isso, na essência o ser humano é contraditório. Pensa que quer uma coisa e depois faz o contrário. Certo. E aqui há muita coisa a borbulhar. É o ego, é a forma... Como é que eu vou lucrar com determinada situação? É o vetor que determina as redes sociais. Até porque houve o shift. Eu recordo-me, já deste... Sim, é como eu vou lucrar e a outra parte que é, olha aqui isto, olha eu a lucrar com isto. Espera aí que está aqui isto, deixa-me aproveitar isto. Procura, outra coisa o pessoal que encontra assim por acá, olha aqui isto. Era mesmo isto que vinha a calhar. Não querendo retornar a uma idade de ouro, porque a idade de ouro nunca existiu, o Twitter, há uns anos, era algo mais inocente. Não havia este lado de oportunismo. Se havia alguém a tirar dividendos, era a piada pela piada. Vou fazer uma piada e depois outra, e se isto pode ser que desemboque em alguma coisa à frente. Hoje o oportunismo, a comédia diretamente pode causar mais problemas do que dividendos. Eu vou pôr-me à parte, esperar aqui, quando houver aqui um gajo que é baleado, alvejado ou linchado, que acho que é o desporto do século XXI, é o linchamento digital. Como há pouco estava a dizer antes de começarmos a gravar, se nos distanciarmos do que aconteceu, isto parece daquelas cenas que quando estás num brainstorm, alguém diz, epá, isso é demais. Houve quem politizasse um naco de plástico. Um comediante português conseguiu surtir efeito do outro lado do mundo, no outro continente. Se esta ideia fosse lançada num brainstorm, alguém diria, não, pá, isso é demais. Isso é estúpido, olha aí. Isso é estúpido, isso não vais por aí. O que é que te surpreendeu mais nisto tudo? O poder. O poder de um grupo de pessoas conseguir deitar abaixo um Instagram de um gajo português. O poder não é sozinho o poder dessas pessoas, é aliado à aceitação do Instagram de dizer, ok, nós deitamos abaixo. É isso que me surpreende mais. O resto é mais do mesmo. Aquele post de carpideira digital da Rita Ferro Rodrigues, que já foi uma retardatária, já foi quase no fim, deve ter apanhado já no fim. A suricata estava escondida e de repente viu e veio. Depois chamou a amiga. Queria sempre os mesmos pontos. Não é debate, porque o debate aqui, o debate sim, é entre aspas, chegam sempre ao mesmo ponto que é, até isto é humor. Só o facto de chegarem aqui já me faz aqui alguma comoção. Como se houvesse alguma forma de definir. Bem tentam. Há reis das bolhas que tentam, isto é que é humor, isto é que não é humor, isto não sei o quê. O que é que seria expectável um humorista fazer? Escreves um texto e passas a essas pessoas, o que é que eu posso fazer afinal? Essa insegurança quase, ou impotência de tu é tão estúpido que tu nem consegues explicar. O que é que vais fazer? Continuar a trabalhar? Estou a imaginar e às tantas este cenário até já existe. Pegando naquele exemplo que há pouco estávamos a dizer da Rita Ferro Rodrigues, que dá cursos de feminismo no Alentejo. O feminismo chegou agora lá por via das suas palavras. No capítulo vá da suposta censura e cobrarem esses serviços. Figuras como a Rita Ferro Rodrigues, o Diogo Faro, humoristas enviam-me as piadas, o meu critério infalível, eu consigo perceber o que é que é passível de ofender. No fundo é aquele papel que há pouco estávamos a referir, censor de sensibilidade, só que com outro nome para ganharem mais, claro. Achas que podemos chegar a esse nível? Há esta figura que está a aparecer, acho que é no Brasil e no Canadá e acho que é nos Estados Unidos. Uma espécie de censor da nova escola que, antes de ires a qualquer sítio, vai avaliar isto sim, isto não. Achas que pode vir a acontecer o surgimento de uma personagem dessas no stand-up? Muito sinceramente não. Acho demasiado parvo que isso venha a acontecer. A comédia só é feita pelos comediantes e acho que os comediantes não vão chegar a esse ponto de haver um censor, se bem que há alguns que teriam jeito para isso, principalmente os que não apareceram agora para defender isto, não a mim, os que não apareceram a defender isto, o fim desta censura, porque isto vai calhar a todos, mas isso é outra conversa. Agora, sabes que no Brasil agora há a lei Léo Lins,
que vai ser proposta para proibir a proibição. Portanto, vê a que ponto é que está a chegar isto, não é? Portanto, visto que as coisas normalmente fazem Estados Unidos, Brasil, Portugal, provavelmente também vai chegar aqui e qualquer dia terei que ser eu ou outros colegas que estão a passar que vão passar por estas pequenas coisinhas da vida, que vamos ter que fazer também uma proposta para impedir que se proíba uma liberdade artística. Mas isso não é de um infantilismo tremendo? É, claro que é. Isto é o mais infantil possível. É o que se diz às criancinhas: ah, vai, não comas isto que isto faz-te mal. Faz-me lembrar uma cena, existe, mas nos Estados Unidos então é muito maior. As várias coisas que não podes fazer, seja com eletrodoméstico, seja com medicamento, as empresas salvaguardam-se para não pagarem multas. Tu não deves comer isto, sei lá, veneno para ratos. Não comas isto, não sei o quê. É. Tem que estar tudo detalhado, caso contrário. O humor não há problema. Isto são piadas. Nas portas do Comedy Club tem que dizer uma coisa: comédia mata, como tem no Maço de Tabaco, ou não sei, vão ter que fazer um aviso assim, a dizer assim, não sei, pá, tem que ter qualquer coisa. Agora falando muito a sério, isto vai passar, isto coisas vão continuar, a gente vai continuar a trabalhar e ponto final. Acho que isto é mesmo só uma vaga, que vai haver réplicas e que vai haver algum tipo de ciclo, mas acho que vamos estar tão preparados e continuar a trabalhar e cagar para estas situações que a vida vai seguir, não vai ser preciso. Acho que a existência desses sensores simplesmente vão ser tão ridículos e ridicularizados por nós que vão acabar por, se existirem, vão acabar por desaparecer muito facilmente. Como já começam a desaparecer, porque o diálogo faz isto. A partir do momento em que dá para dialogar, não é? Portanto, quando te cortam a palavra, depois já é outro assunto. Mas a partir do momento em que consegues dialogar com pessoas assim, as coisas vão indo. Eu, nesta minha situação, recebi algumas mensagens do Brasil, do mesmo grupo de pessoas que me denunciaram, algumas mensagens. Há uma específica muito, muito interessante, que é uma mãe de um rapaz com trissomia 21, que me manda uma mensagem a pedir desculpa por ter denunciado a página, porque ficou exaltada e com este burburinho todo, pediu desculpa e depois percebeu que era uma piada, porque foi ver o que é que eu fazia e que era aquele realmente o meu trabalho, porque ela percebeu que tinha sido realmente um discurso de ódio para uma plateia e não um stand-up. E é muito interessante esta mensagem, porque Sim. percebe-se que uma pessoa foi influenciada por um grupo e foi influenciada por culpa própria, porque sentiu ali alguma coisa que era um discurso quando não era. E ela própria pede desculpa e diz mesmo, e depois, e mais à frente diz que não gosta muito dessa piada porque ela, como tem um filho assim, que é triste para ela, e é uma mensagem emotiva, ou seja, séria, crítica e emotiva, mas que revela muito de que as pessoas são influenciadas por grupos, e por estas coisas. E é muito interessante esta mensagem, é das mensagens que eu tenho aqui guardada, impressa, que já imprimi, porque é mesmo importante, porque é uma prova de que as pessoas às vezes vão nesta coisa dos grupos e depois acabam por ver, ok, deixa-me ver melhor o trabalho dele, o gajo é humorista, o gajo afinal faz rir, não faz chorar. Ou seja, pelo menos a intenção é fazer rir e não fazer chorar. Portanto, há aqui uma questão muito diferente. Não achas que esse é um dos perigos da imediatez das redes sociais? O que É. aconteceu aí foi uma reflexão. Como não há reflexão, isso está presente. Corri vários sítios onde estava a tua notícia e os comentários. Seria expectável, mesmo que alguém odiasse a piada, a ponto de deixar a coisa mais execrável, deixa-me lá ver aqui alguém que pensou sobre isto. Não há. O que há é uma chuva de frases que já viste em milhares de sítios. Sim, para todas as situações. Cada um está a jogar os soundbites que já decorou. Exatamente. Aquilo que nós vemos é um fenómeno irmão, não necessariamente as mesmas frases, mas por vezes são aquela troca de galhardetes entre um ativista no Twitter e um humorista. Ele vai buscar aquelas frases que decorou, corta-se logo o diálogo. Mas se houvesse oportunidade para o diálogo, percebias que não houve nenhum pensamento demorado sobre aquela situação. Então diz-me lá o que é que está a afetar nesta piada. Não sei o que. Tu dizes que a piada é má, explica-me a razão pela qual a piada é fraca. Eu quero perceber. Não há ninguém que diga esta piada é má porque, segundo estes critérios, que depois podem ser contestados ou não. Sim, e são as frases feitas do discurso de ódio disfarçado de piada. Isto não é humor e metem piada entre aspas, metem isso. É sempre o mesmo, a mesma frase do costume. Exatamente, e não param para pensar no contrário, ou pelo menos para discutir o contrário. Já pensaste que isto é uma piada disfarçada de discurso de ódio e não o contrário? E é preciso pensar nisso, para chegar a algum diálogo, se interessar que se chegue a esse diálogo. Por exemplo, há um comentário no vídeo, quando há muitas denúncias, aparece lá um comentário de um sujeito que diz: já denunciei por discurso de ódio, era isto, não era? Ou seja, a própria pessoa não se tinha a certeza do que é que estava a fazer.
uma coisa de... Nem ele sabia se aquilo era discurso de ódio ou não. Se há coisa que podemos tirar, há de haver um ou outro que está à parte. O que as pessoas estão a revelar é a própria miopia em relação à piada. E isto sucede muito hoje. É fácil de ver, por exemplo, nos jornais. Mas podes ir atrás. Podes ir, ok, eles não veem que isto é uma piada. Ok, para eles é discurso de ódio, porque isto incentiva ou propaga preconceito, etc. Como? Como é que Exato. propaga? Porquê? Quais são os pontos? Diz-me aqui, se achas que isto é discurso de ódio, diz-me onde é que está o discurso de ódio, em que é que isto propaga realmente, em que é que isto afeta realmente as pessoas que têm trissomia 21, ou seja, qual for o alvo da piada, que no caso eram os chineses e não as pessoas com trissomia 21. Diz-me, para chegar a algum diálogo. Agora, este diálogo, voltamos à conversa atrás, este diálogo só existe no café, com os amigos, não é nas redes sociais, é muito direto, e eu também sou direto a fazer piadas, também sou instantâneo nas redes sociais, mas é o meu trabalho. O meu trabalho não é discutir nas redes sociais. Agora, no café, sim, no café é fixe, porque estás ali cara a cara com a pessoa e a pessoa está-te a dizer: olha, eu não gostei dessa piada, porque. E estamos ali, debatemos, há o tom, há tudo. É dessas pessoas reais que eu falo. E que volto a falar, e desculpa voltar ao tema, mas é. No café ou aqui, porque Sim, tá... sim. A maioria das conversas, se não for assim muito louco, vais chegar a um ponto em que percebes, vais ficar sempre num sítio de dúvida. Por muito que converses, há sempre a possibilidade de ser uma coisa ou outra coisa. Podes chegar à menor dúvida, ou seja, podes ter muita dúvida no Sim, início sim. e a coisa a funilar, acabas com dúvidas na mesma, mas são menos. A forma que tu lidares com a dúvida também diz muito do teu caráter. Chegares a um ponto em que é impossível avançar mais. A comédia, volta e meia, mas por exemplo, a poesia. Há pontos em que, faças o que fizeres, nunca vais perceber a intenção do poeta naquele verso. Agora, o que é que pode acontecer? Para ir buscar aquela frase que disse antes, eu acho que é uma frase que pincela muito bem os nossos tempos. Uma frase de Nietzsche: não há factos, apenas interpretações. Eu não consigo perceber os factos deste verso. Vou encharcá-la com interpretações. Uma interpretação politizada que me favoreça. Qual Certo. destas interpretações todas que existem à minha volta me pode favorecer neste caso específico? Se isto era um processo por etapas há uns anos, agora é feito instantaneamente. Tornaram-se virtuosos neste tipo de oportunismo. Já pensei nisso, mas ainda não consegui perceber de onde é que isto vem. Quando chegamos ao ponto da censura, se uma piada ou alguma coisa é censurada, chega sempre alguém: não, isto não é censura. Há sempre uma espécie de contorcionismo para Sim. dizer que a censura não é censura. Epá, de onde é que achas que Que isto é vem? bem, da censura do bem, porque isto é do bem, ou seja, isto não é censura porque é do bem. É beber quase à raiz quando a religião se torna um fanatismo ou o princípio de um totalitarismo. Eu tenho uma ideia de bem, não tenho culpa se a minha ideia de bem provoca a morte a milhares de pessoas. Exatamente, mas é igual, É isto, é só isto. É aquilo que o Leolino já disse uma vez, que é o esquerdisticamente correto. Tu, se fizeres piadas a bater na direita, já podes, se for para a esquerda, já é. Já... Atenção, que nós já podemos fazer censura a isto, porque isto está a bater em minorias. Eu não estou a bater, meu, estou a fazer rir. Mas isso volta sempre ao mesmo, é um círculo. Aqui não há interpretação possível. Há aqui um ponto que sou muito firme nisto. É uma piada. Não venham dizer com o objetivo que é não fazer rir, que é incentivar o ódio, porque não é. É fazer rir. Aqui não há discussão possível. Agora, queres discutir se a piada é boa ou má? Achas que mexias aqui um ponto para a piada fazer rir mais gente? Ou ter mais risada? Ok, aí temos discussão. Eu acho que esta questão já deixou de ser feita porque atualmente todas as piadas levam por tabela. Quando alguém diz: mas se a piada for boa, passa. Se for má, não passa. Achas que isto é um critério Quem é que válido? escolhe? E quem é que escolhe isso? Essas são as próximas E perguntas. é boa, é o má para quem? É porque eu já disse esta piada ao vivo 3 vezes e toda a gente se riu. É má? Tenho pessoas a dizer que é má, mas tenho outras que se riem e dizem que é boa. E tenho eu, que sou o criador dela, a dizer que é mais ou menos. Quem é que escolhe? Voltando àquilo que dissemos, acho que antes da gravação, pode dar-se o caso da piada ao nascer ser má. Ao crescer em palco, envolvidas umas atuações, tornar-se muito boa. Mas isso é uma questão técnica, é uma questão de artística. Mas se o censor aplicar esse critério de uma piada Mas, má, não passa, calma. calma, não está pronto, não secou a tinta, não secou. É o mesmo que chegar ao pé de um escultor, dá-lhe a primeira cacetada no mar. Olha aí, isso vai sair mal. Calma aí, cara, que isso não vai sair de nenhum David. E o Miguel Ângelo, calma lá contigo, pá, calma lá contigo. O David, não estamos a falar de David Pinto, estamos a falar de David. Dobras de arte agora, não é? Estamos a falar de perfeição artística. Há uns meses houve também uma polémica à volta da pilinha do David, que as mães norte-americanas não queriam que os filhos vissem a pila do David. Repara que quando o David foi construído, quando foi esculpido, já foi pedido ao Miguel Ângelo para pôr
uma coisinha à frente. E estamos a falar há 600 anos, há 500 e tal. Portanto, agora voltamos ao mesmo. Querem pôr uma coisinha à frente da pilinha. Porque as pessoas não, porque as crianças não sabem que têm pilinha. Há uma curta, eu não sei dizer o nome, depois posso dar o link. 10, 15 minutos em que fala das questões do politicamente correto aplicada à matemática. É um putinho qualquer que, à resposta 2 mais 2, dá uma coisa disparatada. A professora, não, isto é errado. Depois aparecem os pais, desculpe lá, não está a lidar bem com a sensibilidade da criança. A criança tem a sua verdade interior e para ela 2 mais 2 é aquele número. Que vai criando um sarrabulho cada vez maior até que a professora é despedida. Aparece no jornal. Aquilo já tem uns 5 ou 6 anos, mas estamos a caminhar para aí. Este é o lado negativo. O lado positivo é que, ao aparecerem novas figuras, também dão ao humorista novas oportunidades para fazer comédia. O que é que te faz rir? O que é que te faz rir neste... Faz-me rir isto, essas coisas do... Atenção que estás a brincar com a sensibilidade do miúdo, que acha que 2 mais 2 é croquetes, mas esses pais também estão a ofender a liberdade e a expressão da professora, que acha que 2 mais 2 são 4. Portanto, há aqui uma agressão para os dois lados. Então, portanto, isto é sempre uma bola de neve. Outra nuance é que quando a professora é confrontada com os seus superiores, a posição dos superiores é aquela posição que nós vemos às vezes nas marcas. Uma imagem a proteger. A professora, 2 mais 2 são 4, não quer saber. Não quer saber, faz a vontade à criança. É uma bela curta. Yeah. Há outra do mesmo género, também é numa escola, mas esses já são adolescentes. A professora vai apresentando, se a memória não falha, vários problemas e depois à cotação que cada pessoa tem a responder àquele problema é adicionado características. Um é branco, não sei o quê, é-lhe descontado valores. Um gajo erra tudo, mas é trans, é asiático, é não sei o quê. Às tantas... Se bem que à época, e isto aqui é o lado vago grotesco da coisa, à época era uma caricatura e hoje é realidade. Mas é realidade. Muito próximo da realidade. Isso aí é que é um bocado assustador. Dando aqui um passinho atrás, quando queres começar a tentar perceber uma coisa, tens que ir ao início. O que é esta coisa da comédia e essa coisa do riso e estas coisas das sensibilidades, de onde é que isto apareceu e de onde é que, como há pouco disse, o humor é incapturável. Esta coisa de tentar refriar a comédia sempre houve. Há momentos de liberdade, depois há momentos em que, calma lá, vamos lá limitar os domínios da comédia, só podes fazer sobre isto e sobre isto. Há sempre estes períodos. O que é que a história nos diz? Destes períodos de maior censura, normalmente não fica quase nada no que diz respeito ao humor. Um exemplo logo no início documentado, na comédia nova, o Menandro, era uma comédia que hoje poderíamos dizer politicamente correta. Chegou-nos uns fragmentos só. Eu acho que há aqui uma ligação muito poderosa entre o humor e a liberdade. Eu acho que o humor, quando levado às últimas consequências, é pôr a liberdade por extenso. Vou esticar até ao limite e isto é que é a liberdade. É a minha própria definição de liberdade enquanto obra. O Aristófanes é um exemplo, o Rabelais é outro exemplo, o autor do Gulliver é outro exemplo. Autores que estavam a ser maniatados por todos os lados. Eu quero que as convenções se fodam. Eu vou redefinir esta merda toda. O Rabelais tinha que andar fugido. Este parentesco entre o Rabelais e o Swift são figuras que partiram dentro da igreja. São figuras que se rebelaram. Não estavam contentes com esta visão limitadora. E eu acho que o humor tem muito esta coisa de fugir fora do molde. Isto só pode ser assim. Não. O humor dá a volta. Não sei se é direto ou indireto, mas tem uma ligação com a liberdade. Não sei se depois podemos estender a ideia, uma liberdade do ponto de vista ativista. O facto de eu fazer piadas melhora depois concretamente a vida das pessoas à minha volta? Talvez num ato de comunhão, de rir? Sim. Mais que isso, não sei. Mais que isso, não, acho que é algo que sai fora, acho que é treta. Eu, pelo menos ter essa responsabilidade de fazê-lo é treta. Mas sim, isso de fazer rir a comunidade à volta? Sim. Tu não achas que há desculpa ser eu a fazer pergunta, um certo sentido de superioridade no riso? E que isso pode levar a que seja muito diferente fazer-se uma piada sobre violação ou fazer um filme sobre violação? Ou seja, para quem lê, para quem vê, para quem sente a coisa. E portanto o humor e os humoristas sejam mais passíveis de olha aí, não faças isso, porque isso está a fazer rir. E que não existe isso em questões de dramáticas, ou seja, quando uma violação é posta no cinema, olha aí, aí já podes fazer porque está a fazer chorar. Eu acho que tem que ver com as sensibilidades. O facto de recuares na história, ao início, o homem quando se ria, pensando na antiga Grécia, estava a simular o riso dos deuses, que era incontido. A figura... Uma das figuras, porque há mais deuses associado ao riso, mas a figura principal era Dioniso.
O deus do vinho, o deus da tragédia, o deus da comédia, o deus... fazia muitas coisas, o gajo fazia muitas coisas. E é importante perceber que é esta figura dúplice. A comédia nunca anda longe da tragédia. E é por isso que era o deus das duas caras. Desde o início, esta simbologia. O ser humano tentava imitar, nunca conseguindo, este riso sem freio dos deuses. Não havia esta coisa superior. Uma tentativa de imitar algo inalcançável. Isso apareceu mais à frente. Platão foi o primeiro a dar assim uma ferroada, que para ele havia temas que... Ele para já não gostava de comédia nem de poesia. Uma mente soberba, um dos maiores génios. Mesmo os génios não são infalíveis. Tudo que lhe parecia imprevisível... Menos objetivo, tudo que lhe parecia menos objetivo. Não é? Mas eu acho o imprevisível, o que está à tua frente e de repente pode ser outra coisa. Ok. É também uma forma de tentar perceber o homem de hoje em dia. Eu acho que lidamos muito mal com o imprevisível. É por isso que nos rodeamos de números, de estatísticas, para parecer que isto é tudo muito previsível. Mas nada é previsível. Seja no capítulo grande das alterações climáticas, seja na comédia. Eu estou no palco com o microfone a dizer tal, e de repente dou uma guinada. Vocês não estão à espera. Claro. A forma como lidamos com o imprevisível também nos define. Eu acho que o homem contemporâneo, como é mais acagaçado, foi pondo almofadas em tudo. Foi fugindo dos objetos que cortam. A nossa sensibilidade ficou à flor da pele. Hoje não precisamos tocar em arestas cortantes para cortarmos os dedos. Nós cortamos os dedos em almofadas. Nós somos ridículos. Foi como começou a comédia. Somos uma cópia ridícula e é o que é. Apareceu a igreja e há duas coisas que não se pode brincar. Com a igreja em si e com a política. Estes são os dois temas. O que é que sucede aqui? Começam com dois temas e depois vai alargando. Agora também não se pode brincar com isto. E também não se pode brincar com isto. Às tantas não se pode brincar com nada e é aí que acontece a ruptura. Tanto que o comediante foi muitas vezes associado ao diabo. Exemplos. Luciano. Lendas que ele era o filho do diabo. Outra figura, o Diógenes, o cínico. Estas figuras imprevisíveis que... podem dizer aquilo que lhe vai na cabeça. Olha bem, o homem diz o que vai na cabeça, não é? Medo de... Então, mas o gajo está a pensar pela sua própria cabeça. A arte é tanto mais arte quanto mais inútil for. Não é útil no sentido em que o martelo é útil. Obviamente, E aqui sim, também está aqui um problema... Concordamos muito nisso. Nós queremos encontrar utilidade nas cenas. Pá, se és para rir, já vai com sorte. Já vais com sorte. O pensamento a existir é o próprio processo criativo. Há aqui pensamento. Somos seres pensantes. Quer queiramos, quer não, havemos de pensar, ou durante a piada, no caminho para casa. O pensamento faz parte disto. Porque a partir do momento que isolas e queres pensar antes de rir, já não estás a fruir da comédia Nada. como deves fruir. É aquele processo. Que também é agradável, mas já é outra coisa. Tu podes pegar na tua piada, numa piada do outro humorista, tentar perceber o que é isto enquanto comédia. Outra camada. É outra camada. Mas, em princípio, deixas de fruir a piada enquanto piada. Matas o objeto. E depois há sempre uma figura que rompe. No início da história, até agora, há sempre uma figura que estou-me a foder para esta merda toda agora. E pode andar fugido, como apareceu o Rabelais. Eu não me contento com a vossa definição de arte. A minha definição de arte é outra coisa. E foi o que ficou. Aquilo que nós dizemos, tudo é cíclico. Sim, porém, estamos num sítio um bocadinho à parte de tudo o resto. Aquilo que definiu o homem, a sua relação com a liberdade, sofreu um rombo. O homem sempre pôs a liberdade acima de todas as coisas. Hoje em dia, tenho as minhas dúvidas. E isto modifica tudo. Se tu na tua arte pões em relevo o conforto, primeiro começa logo a duvidar se estás a fazer arte. É logo a primeira coisa. Exatamente. É logo a primeira coisa. Se tu estás a fugir do desconforto, para onde é que tu estás a ir? Não sei, mas talvez não seja arte. Pode ser. Até por um acaso podes criar arte. Falando por mim, não é arte que me interessa. Não é arte que me interessa. Não sei se viste há pouco o vídeo do Ruben Branco acerca da tua piada foi mandado abaixo. Sim. Achas que são as mesmas pessoas? Sim, provavelmente sim. O Ruben lançou o vídeo nos dias a seguir em que eu ainda estava a ser denunciado no YouTube e provavelmente foram denúncias também. O vídeo dele sai logo quando a minha piada, quando eu fico sem Instagram, portanto foi logo ali naqueles dias em que eu sei que estou a ser denunciado, estou ainda a receber muitos comentários no YouTube. E eu partilhei o vídeo do Ruben, o pessoal que estava ali a ver as minhas coisas para denunciar, de certeza que foi lá e também deitou abaixo. Fechando este capítulo, queres adicionar, e damos isto por terminado este assunto, queres adicionar mais alguma coisa sobre este assunto? Deixa-me só adicionar uma coisinha rápida. Esta piada foi deitada abaixo das minhas redes sociais. Pelos vistos, o Ruben também perde um vídeo porque está lá a piada, mas a piada continua nas reportagens.
Portanto, quem quiser ver a piada pode ver nas reportagens, veja nas notícias, porque agora os jornalistas podem fazer a piada, mas o palhacinho não. Ainda dizem que não há stand-up na televisão. Ah, viste? O humorista não pode dizer isto. Entretanto, há o jornalista a dizer aquilo que o humorista não pode dizer. 3 vezes. Há uma reportagem que o jornalista pede para passar a piada 2 vezes, e depois a outra jornalista, a repórter que está na estrada, não sei fazer o quê, repete a piada, mal ainda por cima. Para citar a Fernanda Câncio, nem sei por onde começar. Exatamente. Tens aquele projeto, não sei se já saiu mais algum episódio, mas eu vi o primeiro episódio com o Ruben. Vão sair agora porque eu fiquei uma semana sem poder publicar no YouTube. Não temos que continues a ser caçado por essa matilha. Eu estou-me marimbando. A questão Não, é. temer no sentido em que. É o temer no sentido em que vou ter trabalho para fazer coisas é isso sim. Mas não é medo, é mesmo a minha cena do fiz isto para nada, porque. É isso. Mas eu arranjo maneira sempre de pôr noutros canais. Agora, é claro, é chato, muito chato que sim. Mas acho que isto agora vai acalmar, se esperar pelo processo, se houver, e seguir. Vou fazer as coisas, estou uma semana. Acho que amanhã já posso publicar, portanto já vai sair mais um episódio, já tenho alguns gravados com malta. Queres falar um bocadinho da ideia? A ideia de piada e preconceito nasce numa reportagem do Paraná que faz lá sobre a minha piada, que se chama a reportagem chama-se Piada e Preconceito, e eu achei piada ao nome e decidi convidar outros comediantes a virem contar a história de algum dia terem feito uma piada e terem se lixado por causa dessa piada, ou várias piadas, ou hum, algum espetáculo cancelado, algum nas redes sociais cancelados. Basicamente vêm a contar uma ou duas histórias, são vídeos que se esperam curtos e não como o primeiro episódio que foi com o Ruben Branco que não se calou. Sim, basicamente é isso, uma ou duas histórias de alguma piada que foi conceituada. Aquilo que há pouco estavas a dizer em relação aos outros humoristas que não disseram nada. Nesse particular, o que eu tenho visto com os humoristas e às vezes esta pressa de dizer qualquer coisa para ficar bem e depois na prática não fazer nada. Eu não estou a dizer que devam dizer alguma coisa, tu devo dizer, eu quero é que a maior parte do pessoal tenha consciência de que estamos todos a remar no mesmo. Não quero que venham os outros comediantes dizer aí, Huguinho, estamos do teu lado, censura não, censura nunca mais, e depois vão. Não é isso. Isto é sempre pretencioso, mas a melhor forma de ajudar nestes casos é o que é que eu posso fazer na prática, e na prática, se for um comediante, como é que a minha comédia pode contribuir para isto? Um exemplo análogo é quando morre um escritor. A melhor forma de honrares o escritor é mergulhares na obra do escritor. A melhor forma de honrares o trabalho do Hugo é ver as cenas do Hugo. Sim, mas nem é questão de honrar o meu trabalho. Estou-me a cagar porque honrei nada disso. É honrar é o nosso trabalho em conjunto. Sim. Ou seja, que continuem a trabalhar, que não venham com falas mansas e com merda. Até porque isso vai calhar a todos. Já se viu que não há nenhum padrão. Não, vai calhar a todos, até aos que têm humor mais clean. Ou ofender alguém ou terem como alvo alguém que acordou e viu aquela piada por acaso, e aí vem a tropa toda outra vez dos vestinhos azuis e deitarem abaixo. Tropa dos vestinhos azuis. Bom nome. O puto do sexto sentido. Já alguém o abordou na rua. Estou a ler como se fosse um puto da quarta classe. Já alguém o abordou na rua de uma forma agressiva por causa das piadas dele? Não. É aquilo que é expectável, não é? Aquilo, Também eu tenho o tamanho suficiente. Também não és o David Pinto. Mas não. Se o David Pinto estivesse na tua situação, achas que ele levava no focinho? Não, esta gente não, acho que não. Acho que não chegava a esse ponto. Quer dizer, se viesse um grupo, talvez, não sei, acho que não. Okay, mas isso também se viesse um grupo, também eu podia levar. Mas eu não estou preocupado em levar, estou preocupado em que haja essa motivação. Na internet é cá os valentões, é a terra dos valentões. É o Luís Martinho. Como seria o nome de um filho dele com trissomia 21? O meu filho? Sim. Com trissomia 21? Pá, OLX? Ia vendê-lo de certeza, e seria meu filho na mesma e com mais atenção, porque precisam certamente de mais atenção, mas é isso. Antes de fechar este assunto, agora pensando de uma forma mais global, tu enquanto artista plástico e enquanto gajo dos mil ofícios, isto está a atormentar, entre aspas, a vida enquanto comediante. A comédia é algo que está à vista de todos. Quando são artes, por exemplo, seja a poesia, seja a escultura, artes onde o público é menor e também tem outra ligação, talvez, com aquilo que está à sua frente. Achas que é possível acontecer um fenómeno semelhante em Portugal? Acho muito difícil. E se isto me afetaria nas outras coisas?
Acho que não. Pá. Estás a perguntar se me acontecesse o mesmo noutra área ou se isto ia influenciar outra Não, área? se acontecesse noutra área. Não acho provável que isso acontecesse. Depende, por exemplo, se eu fosse um artista plástico em que as minhas obras tivessem algum caráter mais propício a ofender ou que tivessem um caráter mais político até, que isso pudesse acontecer, sim. Lá está, mas os artistas não estão tão expostos como os artistas plásticos não são tão expostos como nós, o meu outro lado. Nas redes sociais é mais difícil ir esta tropa dos vistinhos ir lá dizer que aquela pintura, olha aí. Se bem que em alguns sítios do mundo Sim, mas sim, claro que sim, mas acho mais difícil. Acho mais difícil e acho mais difícil do Instagram deitar abaixo uma pintura ou uma escultura, um trailer de um filme. É muito mais difícil porque as coisas estão mais definidas que são aquilo. Embora, lá está, se tiver um caráter cómico também, não é? Como algumas caricaturas, mesmo dentro das artes plásticas, se a coisa fugir um bocado para a comédia, já podem levar. Acho que nunca seria afetado. Como é que viste aqueles episódios, se é que viste? Ainda estão a acontecer um pouco pelos museus, não sei se só da Europa, se pelo mundo, aqueles ativistas que mandam cenas para cima de quadros. Para mim faz-me rir. Não sei se estás a par. A mim faz-me rir exatamente essa a burrice, a estupidez humana, meu, de se fazer isso. E quê? Não é? E aquilo faz o quê? Esse ato que se propõe, porque o ativismo, na sua essência, é uma coisa que promove algo que muda. Agora aquilo é o e quê? Não é? Então a estragar uma pintura de gajos que têm outra. Pá, que são artistas e que queriam promover as boas emoções para. E que é, mudam o que é com isto, não é? É a mesma coisa desta nova vaga agora de esvaziar os pneus lá do. Yeah, e que é? Foi hoje de manhã que dei conta disso. Certamente já tem um rasto, ainda estou a tentar perceber de onde é que isto nasceu. Sim, tem o rastro já em várias cidades, já há grupos a fazerem isso, a estragarem, a danificarem e a agredirem propriedade alheia, porque em nome de uma causa e não vão mudar nada com isso. Há vários problemas no homem. Outro problema é que não conseguimos pensar em sistemas complexos. Há coisas que são lineares, mas muitas coisas, vários eventos em cadeia, e nesse caso, o que é que pode acontecer? O ato de esvaziares o pneu, supondo até que, do ponto de vista do ativismo, impecável. A pessoa pode não se dar conta e tem um despiste, a pessoa morre. O que é que tu fizeste realmente para melhorar o mundo? Nada. Tornaste um assassino. Mas eu nem estou a falar disso, eu acho que há. E aliás, como artista, eu percebo que o ato performativo, mesmo ainda com um caráter político e ativista, possa ter algum fundamento. Ou seja, quanto mais não seja o simbólico de esvaziar um pneu de algo que supostamente gasta mais combustível, etc, etc. Até aí compreendemos. E lá está, voltamos às coisas que a mim me faz rir muito às gargalhadas. E é das poucas coisas que me faz rir às gargalhadas, este ativismo hipócrita de esvaziar um pneu de um carro que supostamente polui bastante e deixam uma folha de papel impressa com tinteiros que também poluem bastante. Portanto, eles deixam a mensagem, eles estão a utilizar tinteiros que toda a gente sabe polui bastante e que são extraídos de maneira muito poluidora para deixar uma mensagem. Pá, isso a mim faz-me imensa confusão. A única indústria que está a salvo é a indústria do papel e das cartolinas. Os Sim, ativistas isso nunca vão deixar morrer. Isso faz-me rir bastante. E eu sei que isto pode ser um bocado rebuscado, mas quando vejo uma manifestação pelo clima em que estão a utilizar tinta plástica para fazer os cartazes, é pá, ok, é a ferramenta que tem, é pá, mas isso faz-me rir bastante. Tem muita graça alguém que defende, não é esta a melhor formulação, mas opõe-se à desflorestação e está com uma cartolina. Sabes onde é que vem o papel? Vem da árvore que Faz-me rir bastante. não o abate de árvores e tens uma cartolina. Exatamente. Até podíamos levar para o campo do humor no caso das tartarugas. Eu acho que a tartaruga, primeiro, ela só está a arranjar forma de suicidar. Pondo uma tartaruga ao lado de um polvo, jogas o mesmo objeto. Qualquer objeto mata uma tartaruga. Jogas uma palhinha, a tartaruga morre. Um saco de plástico, a tartaruga morre. Uma caneca, a tartaruga morre. Uma rede, a tartaruga morre. Ela só está à espera de encontrar uma forma de suicidar. Sim, sim, Do sim. lado do polvo, jogas uma palhinha, olha, tenho uma espada. Jogas uma caneca, olha, tenho uma casinha. Ou seja, o homem está a lançar coisas, cabe ao animal manejar as Escolher. cenas. E a sorte é que o polvo, ao morrer, não consegue passar o conhecimento aos filhos. Senão, daqui a 100 anos, dominariam isto tudo. Muito engraçado esta dualidade. A tartaruga morre com tudo. Qualquer coisa que se atravessa à frente da tartaruga, pronto, vou matar-me. O polvo consegue extrair sempre qualquer coisa de um objeto qualquer, do lixo. É tipo um artista plástico, mas quando eu estou a pensar num artista plástico, estou a pensar na Joana Vasconcelos,
que um pouco... Já agora, qual é a tua visão sobre a Joana Vasconcelos? Bah, é uma artista que trabalha muito, que fez o seu percurso. Queres que seja politicamente correto ou queres que... Podes dar as duas versões. Ok, politicamente correto, acho que é uma artista com muitos anos de trabalho, ligou-se às pessoas certas para crescer e bem, faz o seu trabalho, muito com comunidade, isso é fixe. Em termos de proposta artística, acho que é uma porcaria. Eu sou da mesma opinião. Porque acho, por exemplo, que há artistas ainda no mesmo paralelismo que se mexeram muito bem, que trabalharam muito e que se ligaram às pessoas certas e que o próprio Estado os apoia e as grandes fundações e que a proposta artística é boa, como é o caso do Pedro Cabrita Reis. Yeah. Se bem que há uma ideia, eu não sei qual foi o Mas lá escritor. está, aqui estamos com gosto. Yeah. Mas há uma ideia, não sei se foi um escritor ou um filósofo que disse isto. A ideia é mais ou menos esta: se o político leva o teu livro para ler nas férias, à beira-mar, devias repensar no que estás a fazer. É demasiado confortável. Se ele está confortável a ponto de levar a tua obra para a praia nas férias, há qualquer coisa que está mal na tua obra. Sim. Pode ser ou pode não ser. Sim, é claro que sim. Mas aí eu percebo o ponto desta ideia. A tua obra é tão confortável que o político permite... O gajo, exatamente, está na praia. E o que é que tens visto, seja em palcos, seja nas internets, coisas ligadas ao humor, ou podem nem ser, coisas que tenhas gostado? Gostei muito de ver as minhas notícias, assim. Olha, não tenho visto, se queres que diga, não tenho visto grande coisa. Tenho andado a passear muito agora. Tenho andado a dar voltas sozinho ou com o meu filho, com a minha mulher, mais do que ver coisas na internet ou na televisão ou em qualquer dispositivo. E espetáculos, tenho andado aqui com a equipa, ando com o Ruben, ou vou atuar e vejo os outros, mas é por aí. Estou mais interessado neste momento, já há algum tempo que estou mais interessado neste momento em criar coisas, mais em criar e estar sereno do que propriamente estar a ver e estar-me a meter em confusões. E tenho pintado, vou inaugurar agora no próximo sábado, não este sábado, no próximo, vou inaugurar outra exposição e é isso. O que é que diferencia o ato criativo da pintura e o do humor? O que é que pensas, e aqui o pensar já é uma palavra arriscada no capítulo da pintura, o que é que sentes quando estás a pintar e no que é que isso difere quando estás a pensar em humor? Há pontos de contacto ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Há muitos pontos de contacto, vou-te dizer o que difere, que é mais fácil. É o objetivo concreto. Eu em comédia, quando estou a escrever ou quando estou a pensar na piada, tenho um objetivo concreto de fazer rir. Na pintura não tenho qualquer objetivo definido neste sentido. Portanto, não me interessa se as pessoas vão rir, se vão chorar, se vão se identificar, se vão gostar, se vão... Não tenho esse objetivo. Por isso é que há muita mais liberdade no ato criativo da pintura do que... Liberdade no sentido de criação, atenção, não daquilo que se diz ou daquilo que possa-se fazer. Essa liberdade, e é isso que eu gosto, e o que eu mais gosto de fazer é pintar, e por isso, talvez por isso. Por acaso eu não sei qual foi o crítico de arte a respeito destas coisas do politicamente correto em relação à pintura, em relação à arte em geral. Que formas é que há para fugir a isto? E uma das formas é a arte abstrata. Ainda, se bem que há sempre forma de contornar isto, e se tu fores estúpido, consegues sempre ver maldade até num quadro abstrato. Duas formas. É esta, ou então limitas-te a algo muito, muito redundante que está até a afetar, por exemplo, os jornalistas, que é uma coisa que me estava a criar uma urticária, à exceção do Correio da Manhã, que é muito direto e direto à mentira. Todos os outros jornais, vou dar um exemplo para não estar aqui na esfera do abstrato, qualquer coisa acerca do governo, vou clarificar um determinado assunto de uma política sobre a economia. E começa assim. Venho por este meio clarificar esta medida não sei quê, depois no outro parágrafo cabe-me a mim clarificar tal. No outro parágrafo eu acho de uma importância tremenda clarificar, e quando sabes passaram 2 páginas só com intenções de clarificar uma coisa que nunca foi clarificada. Do ponto de vista do humor isto faz-me é engraçadíssimo. Claro. Do ponto de vista prático, há qualquer coisa no discurso que está a mudar, seja no político, seja até no jornalístico. Afeta-me um jornalista que está em contacto com um político, o jornalista não está a conseguir dar a volta. Ou estás no jogo, ou então o teu papel, rapaz, mínimo de clareza nesse discurso, pá. Este discurso de eu vou dizer que vou fazer uma coisa, esperem aí, agora vou repetir que vou fazer, e nunca chegas a fazer nada. Há muito tempo que não lia com regularidade, por exemplo, o Público ou o Expresso,
Fiz esta experiência de nos últimos 3 meses comprar quase todos os dias e ler atentamente quase tudo. Há aqui vários padrões, nunca chegas a lado nenhum. Se chegasse a algum lado, punhas a tua cabeça no cepo. Há estas duas formas de fugir. Ou fazes uma coisa totalmente abstrata ou não dizes nada. Nenhuma das duas me agrada. E depois há outra coisa que eu também vi nos jornais. Não há uma pontinha de humor em nada. Mesmo em crónicas de alguém já percebes que teve alguma ligação com o humor, não há humor em nada. Mesmo num artigo qualquer, um jornalista, um subentendido ali, olha que esta graçola que ele fez, quase despercebida. Yeah. Não há nada. Árido de uma ponta à outra. Isto diz qualquer coisa dos nossos tempos. Não quero associar o humor, nem quero um princípio de piada aqui. Os textos chatos como tudo, redundâncias atrás de redundâncias, e andamos nisto. Às tantas dá-me a ideia que o jornal impresso e os outros jornais, por extensão, é só um pretexto para depois, a seguir o artigo, está aqui uma publicidade. Depois, outra publicidade. É tudo um pretexto para a publicidade já. O jornal em si já não está a comunicar nada. Lamento de alguém que... Mas é um lamento muito certo e que eu também vejo. À exceção de um artigo ou outro, é engraçado quando percebes o padrão. O primeiro gajo notório que começou a perceber estes mecanismos foi o George Carlin, quando ele começou a identificar certas coisas na linguagem, os eufemismos. Há muitos eufemismos. O assunto é tanto mais sensível quanto mais eufemismos nascem daquele assunto. Este assunto é sensível, é só eufemismos. Ninguém consegue dizer nada. Aí a comédia muda, não sei o quê. Não muda nada. Não muda nada, que já houve figuras como o Carlin e outros, e agora a situação está igual ou pior. Se mudar, não é por causa da comédia. A comédia está aqui para divertirem. Não tem essa finalidade. Nem finalidade, nem responsabilidade. E se se atira para o lado da responsabilidade, normalmente, nem o lado responsável, nem o lado... responsável à sua maneira, que é a responsabilidade da comédia é fazer rir. Nem depois esse lado de fazer rir. Nem é uma coisa nem outra. Porque o humor nem se presta bem para o ativismo e se atira para aí. Depois não consegue defender a sua rainha. Quer fazer rir, vá. Quer fazer rir. Mas resumindo, as pessoas que vão aos comedy clubs e que vão a bares ver os que nós fazemos em palco, vão lá para se rirem e sabem disso. Não querendo dar este exemplo, porque já é uma punchline coxa, Diogo Faro, ele... é uma espécie de rei da bolha dele. Há uma dinastia que está por ali. Se olhasse apenas para aquela bolha, este gajo tem um séquito atrás dele formidável. Depois, na realidade, abre um espetáculo e no sol dele não há ninguém para ver. Ou seja, aquelas pessoas que o apoiam, pelas melhores ou pelas piores razões, não interessa, depois não são público de comédia. Ao passar para o mundo real, quando sais da bolha para o mundo real, percebes que há um desfazamento. Queres mandar outra vez o David Pinto para o caralho? Posso mandar. Não sei. Aliás, vou mandá-lo para o caralho. Tu vais por isto no YouTube, não é? Spotify, mas eu meto no YouTube tipo arquivo, não, só está lá o áudio. Sim, mas também. Então, só para termos a certeza que ele ouviu isto até ao fim, David, vai para o caralho. Se ouviste isto até agora, escreve colhão esquerdo de uma maneira politicamente correta para o comentário não ser apagado. No YouTube ou onde estiveres a ouvir isto. Pode pôr no Spotify, que agora dá no também. Spotify dá para comentar? Pronto. Dá. David, se estás a ouvir isto no Spotify, escreve CS. Pois que ele não sabe escrever porque és tu que escreves as piadas dele, não é? Também é sim. Gostei muito da... Meu querido, é sempre um prazer. Queres terminar numa nota positiva? Os comediantes vão continuar a trabalhar e a fazer rir. Lamento.